Fui moldado para enfrentar desafios e deslumbrar adversários em cenários hostis, mas nunca imaginei que teria que lutar uma batalha dentro da minha própria casa, contra aqueles em quem mais confiei. 15 anos no serviço militar revelam muito sobre a natureza humana. Você começa a deixar que a confiança em seu time floresça, pois, em cada passo, sua vida se entrelaça na conexão que vocês compartilham. Você descobre a beleza da disciplina, a harmonia da estrutura e a arte de se adaptar a situações que, por vezes, parecem enigmáticas. É uma irmã, uma ternura que é difícil de descrever para aqueles que ainda não tiveram a chance de senti-la. Por 15 anos, minha vida seguiu uma rotina rigorosa. Cada dia trazia consigo um propósito, uma missão a ser cumprida. Eu acreditei que ao me afastar, levaria comigo essa mesma sensação de ordem para a minha vida fora daquele contexto. Eu ansiava por tranquilidade, por momentos de silêncio e pela chance de, enfim, criar algo especial para mim e para a Emma. Alguns anos antes de eu me despedir do trabalho, a Emma e eu nos entregamos à realização de um sonho. Adquirimos uma charmosa casinha nos subúrbios. Ela não possuía a beleza convencional, mas tinha um encanto único que a tornava nossa. Eu visualizei um sábado encantador, sentindo a grama macia sob meus pés enquanto brilhava no jardim, e talvez até sonhando em construir uma família ao voltar do trabalho. Eu me sentia preparado para essa jornada, ou ao menos essa era a minha crença. Os primeiros meses de retiro trouxeram uma sensação única e envolvente. Eu passei de acordar às 5 da manhã para me dedicar aos treinos, a saborear um café no chão às 9 da manhã, perdendo-me em pensamentos sobre como aproveitar cada momento do meu dia. Para me manter envolvido, decidi-me dedicar ao trabalho na loja. Nada de extraordinário, apenas erguendo escadas e organizando antigos desejos. Isso me envolveu e trouxe serenidade à minha mente. Emma dedicava parte do dia ao trabalho na oficina de imóveis da região, e, pela primeira vez em muitos anos, finalmente tínhamos a oportunidade de passar um tempo juntos. Nós compartilhávamos momentos ao redor da mesa todas as noites, criando laços em cada refeição. Algo que eu deixei escapar enquanto me entregava ao momento de cuidado pessoal. A vida não era impecável, mas havia algo profundo que nos fazia sentir que finalmente estávamos encontrando nosso próprio compasso. Mas então, pequenas sutilezas começaram a despertar em mim uma leve inquietação. Em primeiro lugar, era simples deixá-las em estado de encantamento. Entrei na nossa conta juntos e percebi que o saldo parecia um pouco abaixo do que eu esperava. Senti que talvez tivesse deixado escapar algum imposto, ou que Emma tivesse antecipado o pagamento de algo significativo e não tivesse compartilhado comigo. Contudo, os números não se uniram. Certa noite, eu o citei a ela de maneira leve e descontraída. Oi, eu notei que a atmosfera estava um pouco sombria. Houve algumas despesas que nos pegaram de surpresa. Ela lançou um olhar ao seu celular e comentou, com um toque de melancolia, que as lojas têm estado mais caras ultimamente. Você está em busca de lojas. Eu já conhecia os preços das lojas. E mesmo que ela tivesse razão, não havia palavras suficientes para descrever a lentidão do momento que eu estava vivenciando. Dias depois, voltei a perguntar e, naquele instante, percebi que ela se fechou. Ela me confidenciou para não me incomodar com isso. Que ela estava se permitindo viver essa experiência. Mas a maneira como ela expressou que isso desabou. Eu não consegui tocá-lo de maneira íntima. Entretanto, havia algo que não se encaixava. Então, havia aquele celular. Ela estava sempre ao seu lado, trocando mensagens, deslizando pela tela ou simplesmente fitando-o com um olhar que falava mais que 1000 palavras. Se eu adentrasse a sala, ela certamente se inclinaria, como se buscasse esconder algo ou apenas criar uma distância sutil. Eu passei a dar mais atenção aos detalhes. Quando o celular dela tocava, ela se dirigia até ele, mudando-se para outro ambiente, onde poderia responder com mais calma. Eu não sei se você já conviveu com alguém a ponto de perceber que essa pessoa estava presente, mas de uma forma distante, como se a sua essência não estivesse totalmente ali. Foi dessa maneira que começou a despertar-nos sentimentos pela Emma. As conversas adquiriram um tom mais breve e conciso. Ela iniciou sua jornada de trabalho em um horário posterior. E quando ela se encontrava em casa, uma sensação de que seu espírito estava sempre vagando em outras paragens a envolvia. Eu me lembrei de que, às vezes, a mente pode divagar demais sobre certos assuntos. Talvez eu estivesse enfrentando uma batalha interna para me adaptar à rotina da vida cotidiana. E buscando por complicações onde não existiam. Mas, no íntimo, eu me questiono se é assim que tudo realmente seguiria adiante. Era apenas mais um domingo de manhã. Eu estava acomodado à mesa de jantar, saboreando meu café, quando a visita inesperada apareceu. Impostos, propagandas, a mesma coisa. Mas no meio de tudo isso, havia o envelope da banca. Eu hesitei para abri-lo de imediato. Quer dizer, provavelmente era apenas mais uma tentativa sutil de conexão. Não há pressa, de modo algum. Mas, ao abrir, uma onda de emoções percorreu meu corpo, como se meu estômago tivesse mergulhado em um abismo de surpresa.
A mensagem revelou que havia uma oportunidade de crédito. Encostado à nossa casa. 1 ano antes de eu me despedir. 1 ano. Ela descreveu os horários de pagamento e os balanços de uma forma que não se alinhava com a realidade. No início, acreditei que isso era um engano. Então você está falando de um enigma envolvendo a instituição financeira ou talvez um deslize de alguém que deveria zelar pela correção, não é? Eu continuava a reler, buscando desvendar o sentido por trás daquelas palavras. Meu nome se encontrava em cada canto daquele documento. Mas eu não conseguia recordar de ter assinado qualquer documento relacionado a impostos. Eu permaneci ali, imerso em meus pensamentos, por aquilo que me pareceu uma eternidade. Meu pensamento fluía de maneira intensa. As perguntas me atingiam como suaves toques. Porque eu ainda não tinha conhecimento sobre isso. Quem foi o responsável por arrecadar esse imposto? Porque fiquei alheio a essa informação. E então veio a emoção, como uma onda suave que toca a alma. Isso não foi um deslize. Não, isso foi intencional. No início, senti uma serenidade. Anos dedicados ao serviço militar ensinam a cultivar essa habilidade. Você não se desespera ao ouvir o som de um tiroteio. Você observa o momento. Você se dedica aos detalhes. Mas, ao juntar os pequenos detalhes, percebi que a tranquilidade começou a se desfazer, como se um leve turbilhão de emoções invadisse o ar. Não havia como eu deixar de lembrar algo tão significativo quanto assinar um imposto relacionado ao nosso lar. E se eu não tiver sido eu, quem então teria tomado essa atitude? Permiti que meu corpo se acomodasse novamente na cadeira, sentindo a suavidade do contato. A carta, com o passar do tempo, repousava envelhecida em minha mão. Minha mente iluminou-se ao pensar em Emma, minha amada esposa por uma década. A mulher em quem depositei toda a minha confiança. Ela estava se comportando de maneira diferente ultimamente. Sempre com o olhar fixo em seu telefone. E então, surgiram justificativas imprecisas sobre gastos imprevistos, quando eu indaguei a respeito da conta do Fining Bank. Naquele tempo, eu me deixava levar. Refletindo sobre a possibilidade de que tudo não passasse de uma doce ilusão da minha mente. Mas agora, sinto que há uma nuance estranha no ar. Na luta, você descobre a beleza de seguir seu instinto. É o que te faz sentir a vida pulsando dentro de você. E agora, eu me perguntava se poderia simplesmente ficar parada, deixando essa situação passar despercebida. Eu tinha uma certeza profunda dentro de mim. Eu não conseguia encarar a Emma. Ainda não é o momento. Se eu tivesse caminhado até ela com essa carta em mãos, é provável que ela me respondesse com palavras superficiais. Uma imagem que eu não conseguiria representar. Eu não estava permitindo que ela confrontasse a realidade. Não hoje. Ao invés disso, optei por tomar uma decisão. Eu buscava desvendar os mistérios antes de tudo. A totalidade. Sem julgamentos. Sem conflitos de vozes elevadas. Somente provas frias e desafiadoras. Eu deslizei a carta para dentro do meu armário e delicadamente fechei a porta. Este foi o primeiro toque. Eu preferia que a Emma não se deixasse levar e que não descobrisse o que eu guardava dentro de mim. E assim, comecei a articular meu próximo passo, saboreando a expectativa do que está por vir. Iniciei minha busca sob o manto suave da noite. Quando a casa mergulhava na tranquilidade e Emma sonhava em seu profundo sono, eu peguei meu computador e comecei a explorar os comentários da nossa banca. Antes de tudo, foram os detalhes sutis que capturaram meu olhar. Transferências que eu não reconhecia. Pequenos toques no início. Quase nada por aqui. Um instante delicado. Mas então elas passaram a crescer. Milhares se esvaneceram em um saldo que jamais tinha encontrado anteriormente. Eu me disse que deveria existir uma justificativa que fizesse sentido. Quem sabe a Emma tenha criado uma conta de salários sem compartilhar comigo esse segredo. Ou quem sabe se tratasse de um deslize nas finanças. Mas ao olhar para os meses que passaram, percebi que isso não foi um equívoco. Isso foi intencional. As transações apresentavam uma harmonia encantadora, fluindo de maneira suave e constante. Uma quantidade incessante de contas surgia, como flores delicadas, conduzindo-me suavemente à verdadeira essência. No início, o nome da conta não me era familiar, então levantei meu olhar. E foi nesse momento que me surpreendi profundamente. A conta era de Kevin, o irmão da encantadora Emma. Por um instante, permaneci ali, contemplando a tela. Kevin. Eu me via perdido ao tentar me preparar. Mas o que estava por vir era ainda mais intenso. Segui à beira da água, mesclando as peças dessa encantadora obra. Logo, encontrei os papéis para alugar a casa que tanto sonhava. No começo, tudo parecia estar em harmonia, até que meu olhar se deparou com a assinatura. O meu nome dançava suavemente no fundo da tela, mas não era a minha verdadeira assinatura.
Um suave aperto tomou conta do meu estômago. Eles criaram uma cópia da minha assinatura. Eles solicitaram um segundo aluguel da residência. Meu lar, sem que eu tivesse plena consciência. E para que serve isso? Fechar os negócios de Kevin e quitar suas dívidas pessoais. Quanto mais eu absorvia aquelas palavras, mais uma corrente de frio percorria meu corpo. O dinheiro não estava apenas ausente. Foi consumido por um incêndio que Kevin acendeu com suas escolhas impulsivas. E a Emma? Ela era muito mais do que isso. Ela desempenhou um papel essencial nesse momento. Eu já havia passado por momentos de traição antes, mas isso não se tratava de um inimigo distante, nem de um campo de batalha do qual eu pudesse me distanciar com a mente. Isso foi minha amada. Minha família é um laço profundo e afetuoso, repleto de memórias e momentos que aquecem o coração. Aqueles em quem eu mais depositava a minha confiança. E a parte mais desafiadora. Eu não conseguia simplesmente me afastar ou desafiá-las. Se eu agi, é bem provável que eles encontrassem uma maneira de esconder suas trilhas, e eu perderia toda e qualquer oportunidade de mostrar o que realmente aconteceu. Então, eu segui o que haviam me ensinado a realizar. Eu retirei a tempestade que ardia dentro de mim, as escondi nas profundezas do meu ser, e direcionei minha energia ao que realmente importava. Eu sentia que era hora de buscar um apoio. Isso não era algo que eu conseguisse enfrentar sozinho. Na manhã seguinte, encontrei um advogado que se dedicava apaixonadamente a casos de fraude. Sentada à distância dele, naquele pequeno e desordenado escritório, ofereci tudo o que tinha dentro de mim. Os extratos bancários, os registros de transferências e minhas reflexões sobre o imposto questionável. Ele escutou com cuidado, e então se acomodou novamente em sua cadeira. Ryan, ele disse, você possui algo especial, mas é necessário um pouco mais. Os tribunais não se moverão em relação às suspensões. Você busca aquelas evidências que são quase impossíveis de ignorar, a veracidade de uma fraude desvelada, um fluxo de dinheiro que fala por si e qualquer indício que revela a profundidade dessa verdade intensa. Eu clamei. Eu não esperava um resultado instantâneo. Se tem uma coisa, aquela conversa fortaleceu o que eu já intuía. Essa seria uma jornada intensa, e eu precisava me manter forte. O imposto manipulado tornou-se o meu próximo objetivo. Eu retirei os documentos do imposto e deixei meu olhar deslizar sobre a minha suposta assinatura. Estava próximo, mas não o bastante para sentir seu toque. Havia sutilezas que se escapavam, pequenos detalhes que pareciam dançar no ar, e um estranho que parecia encantar o meu espaço, Mike Miss. Eu entreguei os documentos nas mãos de um especialista em redação. Apreciar sua dedicação foi verdadeiramente encantador. Ela detalhou como a fraude pode ser discernida por meio da análise de pontos de pressão, estrelas e padrões. Ao concluir minha análise, eu possuía um relatório minucioso que confirmava, com total certeza, que a assinatura não pertencia a mim. Essa foi a primeira parte mais significativa do quebra-cabeça, e trouxe uma sensação de avanço. Ela ansiava por mais, por uma prova concreta de sua ligação com tudo aquilo. Foi então que direcionei meu olhar para o telefone de Emma. Eu intuía que as respostas que tanto buscava estavam, de fato, ali à minha espera. Ela agia com toda a cautela, mas seu celular permanecia sempre silenciado, e raramente deixava uma chamada sem atendimento. Foi necessário um mês inteiro de atenção cautelosa até que eu finalmente obtivesse a minha oportunidade. Ela deixou seu celular sobre a mesa enquanto saía para buscar algo na loja. Meu coração pulsava intensamente enquanto eu agia, ciente de que só tinha alguns instantes. Deixei que meu coração me levasse até suas conversas com o Kevin. O que eu testemunhei confirmou cada uma das minhas suspeitas. Eles estavam debatendo sobre a melhor maneira de lidar com o Ryan, caso eu cometesse um erro. Eles conversavam sobre seus planos para gastar mais dinheiro, e até faziam piadas sobre como eu não tinha noção do que se passava. Senti uma combinação de amargura e desilusão ao ler essas mensagens. Era algo que despertava desconfiança. Era uma experiência única observar isso refletido em preto e branco. Eu capturei algumas imagens e as enviei para o meu número, depois decidi excluir essas memórias do telefone da minha esposa. A peça final do quebra-cabeça surgiu de uma busca por recortes claramente visíveis. Eu observei com atenção os empreendimentos do Kevin. Eu sabia que ele enfrentava suas batalhas, mas não percebi quão profundas eram suas dificuldades. O homem estava afundando em dívidas, com diversos negócios que não deram certo, obrigações financeiras pendentes e acusações pairando sobre ele. De repente, tudo encontrou seu lugar. Ele não estava apenas tomado pela urgência. Ele estava se desmoronando, arrastando-me para um profundo abismo ao seu lado. Na época em que vivi tudo intensamente, eu não era o mesmo homem que estava no início dessa jornada. Eu era um amante ferido, um homem buscando a direção do meu destino. Após revelar ao meu advogado a nova evidência que consegui, ele se acomodou no chão, relaxou as mãos e me fitou com atenção.
Ryan, o que eles fizeram não é apenas antiético, é também uma transgressão da lei. Engano, ilusão, desvio de recursos, isso é profundo. Patrick, meu advogado, esboçou um plano detalhado, e pela primeira vez em semanas, tive a doce sensação de que estava retomando o controle da minha vida. Ele compartilhou que iríamos lidar com duas situações distintas, uma questão criminal, relacionada à forja e à fraude, e uma questão civil, focada em reaver o dinheiro que nos foi subtraído. A intenção não se limitava a simplesmente colocá-los em evidência, mas sim a assegurar que experimentassem consequências verdadeiramente significativas. Eu soltei um grito. Inserir as charges foi uma das tarefas mais desafiadoras que já tive que enfrentar. Toda vez que eu enviava uma parte da evidência para o Patrick, sentia como se estivesse desvelando uma camada de engano. O Patrick me assegurou que a evidência era robusta. Uma vez que as charges foram introduzidas, não havia como voltar atrás. Conviver com a Emma durante essas semanas era como compartilhar o espaço com alguém desconhecido. Ela percorreu o dia com uma leveza encantadora, um sorriso constante nos lábios, envolta em conversas suaves, chegando a me perguntar com doçura o que eu desejaria para o jantar. Parecia quase um sonho. Eu me encontrava próximo dela à mesa, ouvindo suas palavras sobre como gerir as despesas do lar, enquanto uma parte de mim estava ciente do que ela e o Kevin haviam compartilhado. O desafio mais intenso era preservar a minha serenidade. Toda vez que eu a contemplava, eu precisava me recordar de não revelar nada do que estava por dentro. Então, eu dei o meu toque especial. Eu agia como se tudo estivesse igual, mesmo quando o fardo da traição me machucava por dentro. Sorria nas horas certas, deixava escapar meus gritos quando a Emma falava e tentava acreditar que tudo estava em harmonia. Foi desafiador, mas deu certo. Emma e Kevin estavam prestes a ser surpreendidos por algo que jamais imaginaram. Eu passei as últimas semanas sem muito sono, mas a verdade é que isso não me incomodava. Cada noite em claro me aproximou da verdade que se aproximava. E quando ela chegou, tive a certeza de que cada segundo de espera valeria a pena. Já se passaram semanas desde que vivi aquela experiência intensa. Desde aquele momento, não tive a oportunidade de trocar palavras com Emma ou Kevin. Nenhuma palavra. Quando a ligação foi atendida, eu deixei um pequeno pagamento e saí de casa, sentindo uma curiosidade e expectativa no ar. Eu não conseguia me permitir ficar ali com ela por mais tempo. Não depois de tudo que eu havia desvendado. Mas ali, sentado naquela sala de trabalho e olhando para eles novamente, pude perceber que não esperavam que eu realmente enfrentasse essa situação. O rosto da Emma emanava um brilho fascinante. Sua habitual confiança foi suavemente substituída por um brilho nervoso em seus olhos, direcionado ao seu advogado. O Kevin apenas se acomodava ali, em um silêncio profundo, esforçando-se para parecer alheio ao medo que o envolvia. Mas eu tinha plena consciência disso. Meu advogado começou revelando os feitos impressionantes do banco. Passo a passo, ele atravessou o tribunal, detalhando cada transferência com uma presença envolvente. Milhares de libras fluíram de nosso encontro e seguiram diretamente para o Kevin. Não havia quem pudesse contrariá-lo. Os números sempre revelam verdades ocultas. Em seguida, surgiu a investigação detalhada. O experiente escritor subiu ao palco, revelando com maestria como Emma havia delicadamente imitado minha assinatura para obter a segunda hipoteca de nosso lar. Eu observei Emma de maneira sutil, como se estivesse capturando cada detalhe de um jeito furtivo e encantador. Ela evitava erguer o olhar. Ela fixava o olhar na mesa, talvez aguardando que tudo se dissesse. E então, os filmes. Meu advogado analisou cuidadosamente cada troca de mensagens entre Emma e Kevin. Ele as lê em voz alta, para que todos possam ouvir. Planos para me conquistar. Zombando de minha confiança excessiva. Uma das mensagens de Kevin chegou a dizer: não se preocupe. Ele jamais irá perceber. Ele está tão imerso em seu mundo militar que mal consegue perceber o que se passa ao seu redor. Não sei se eles se deram conta de quão profundamente essas palavras foram tocadas. Eu entreguei minha confiança a essas pessoas, concedi-lhes a minha vida. E durante todo aquele tempo, eu sentia risadas sussurradas ao meu redor. Quando meu advogado finalizou a apresentação das evidências, a defesa havia-se desfeito por completo. Seu advogado tentou convencer a todos de que era apenas um mal-entendido, mas até ele parecia duvidar das próprias palavras. Kevin estava provocando sensações ao tocar delicadamente o colar dele. Enquanto Emma se sentava imóvel, parecia que pela primeira vez ela se dava conta de que não havia como escapar. Eu permaneci em silêncio durante todo esse tempo. Eu apenas me deixava envolver, observando e escutando. Quando o advogado finalmente resolveu a situação, foi como se um fardo que eu nem sabia que carregava fosse suavemente retirado de meus ombros. Kevin foi chamado para responder por fraude e falsificação. Ele foi condenado a uma pena de prisão, creio que foram 3 anos. Não foi o bastante, se é isso que você quer saber, mas definitivamente teve seu valor.
Emma também permaneceu. O tribunal o intimou a efetuar a restituição. Ela precisaria devolver toda a quantia que, de alguma forma, contribuiu para que eu perdesse. Certamente, ela não dispunha dos recursos necessários para isso, mas o arranjo assegurava que seus vencimentos estivessem protegidos até que a dívida fosse quitada. E aquele aluguel que foi feito em meu nome? O tribunal o anulou, o que trazia de volta a sensação de segurança para meu lar. Chega de incertezas em relação ao fornecimento. Chega de noites em claro, atormentado pela incerteza sobre perder o abrigo que me protege. Os empreendimentos de Kevin. Preparado. Ele havia utilizado o dinheiro que me foi tirado para sustentar o funcionamento deles. E sem isso, eles se desfizeram. Soube depois que ele tentou se aproveitar de outros membros da família, mas ninguém desejou mais se envolver com ele após tudo o que ocorreu no tribunal. Após o momento de organização, Emma se aproximou na intenção de conversar comigo. Ela me ignorou fora do tribunal, com lágrimas deslizando suavemente por seu rosto. Ryan, ela disse, com a voz suave e ligeiramente trêmula, me perdoe. Senti um desespero profundo. Kevin conseguiu me cativar. Ele comentou que, assim que seu negócio prosperar, faríamos questão de devolver tudo. Por favor, eu gostaria que não chegássemos a esse ponto. Olhei para ela, e por um breve momento, quase me deixei levar pela sua essência. Mas depois eu recordei das mensagens, das sutilezas que ela deixava escapar, e de todas as inverdades que ela me revelou ao longo dos meses. Emma. Eu declarei. Com minha voz suave, entreguei-te todo o meu ser. Meu doce amor, minha essência, minha razão de viver. E você estragou tudo. Nos despedimos. Eu finalizei o divórcio no dia seguinte. Não se tratava de retribuição. Era sobre buscar o significado da minha existência. Ela tomou suas decisões, e agora eu estava decidindo as minhas. Ao refletir sobre o passado, sinto que demorou um pouco para que eu conseguisse enxergar a verdade que estava diante de mim. Mas eu me sinto tão realizado ao lembrar de como consegui resolver isso assim que tomei a decisão. Eu não deixei de ser intrigante. Eu não os alcancei nesse nível. Eu me lembrei de uma forma singular, da maneira que me era familiar. Com dedicação, comprometimento e uma estratégia bem definida. As pessoas costumam dizer que a vingança é doce, mas, para mim, isso não parece ser verdade. E a justiça, como fica? A justiça é profundamente reconfortante. A justiça é o instante mágico em que você sente que reobteve o controle sobre sua vida, como se um novo poder florescesse dentro de você. Para mim, a justiça era deixar aquela casinha, com meu cabelo solto, enquanto Emma e Kevin enfrentavam as consequências do que haviam feito. Antes de você se despedir, desejo aproveitar este instante para te fazer uma pergunta. Meu amor, se eu estivesse na sua pele, sentiria a intensidade de cada momento, o calor das suas emoções, e me deixaria levar pelo desejo de explorar tudo ao seu redor. A vida é uma dança de sensações, e eu me entregaria completamente a cada passo. Imagine descobrir que as duas pessoas em quem você mais depositava sua confiança, sua esposa e seu irmão, foram aquelas que te desfizeram, ocultando a verdade de você a cada minuto do dia. Como você se sentiria ao enfrentar essa situação? Você os encararia de frente? Você se arriscaria a encontrar um espaço para o perdão? Ou você tomaria a mesma atitude que eu e montaria seu argumento, cuidadosamente, como um quebra-cabeça, para que, quando o momento chegasse, não houvesse como eles se desvincularem da realidade? Não estou aqui para ditar como você deve viver sua vida ou como enfrentar uma traição dessa maneira. O que posso compartilhar é que ninguém merece ser subestimado, especialmente por aqueles que você acreditou serem verdadeiros. Aqui está o que eu desejo de você. Compartilhe suas reflexões nos comentários. O que você teria escolhido fazer? E se essa história tocar seu coração, divida-a com alguém que possa se beneficiar dessas palavras. Talvez seja um amigo querido, um irmão de alma ou alguém que está enfrentando um momento desafiador em sua vida neste instante. Por vezes, apenas o conforto de saber que você não está só pode transformar tudo ao seu redor. E acredita em mim ao falar isso. A verdade sempre se revela, não importa o quanto se esforcem para mantê-la oculta.